Glórias a Jesus. Deixa Deus te usar. Amém? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Jeremias, capítulo de número 8. Livro de Jeremias, capítulo de número 8. Aos irmãos do mídia, versos 20, versos 20 a 22. Jeremias, capítulo 8, versos 20 a 22. Aleluia, louvado seja Deus. Todos encontraram? Amém? Se você não encontrou, acompanhe aí no mídia que está sendo projetado. Fala assim: Jeremias, capítulo 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto, o espanto se apoderou de mim. Porventura, não há unguento em Gileade? Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Pode sentar, por favor. Glórias a Jesus. Meus irmãos, todas as vezes que nós estamos incumbidos dessa responsabilidade de pregar a palavra de Deus, pesa sobre nós uma responsabilidade muito grande. E a gente sabe que está falando a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus. Então, a responsabilidade é muito grande. E nem sempre o que a gente ouve é o que a gente gostaria de ouvir. Às vezes, vimos à igreja e queremos ouvir uma palavra que agrade o nosso coração. E hoje, as pessoas estão muito seletivas e estão fazendo escolhas do que se quer ouvir. Antigamente, você tinha uma igreja, você tinha um pastor, você era fiel ao seu pastor, você era fiel à sua igreja e você se alimentava do alimento daquele rebanho, dado àquele rebanho. Hoje, se o pastor fala, você não agrada da palavra, aí você vai para o YouTube, começa a ouvir pastor A, B, C ou D. Alguns que às vezes está pregando até heresia e por não conhecer, muitos não conhecerem a verdadeira palavra de Deus, acaba engolindo um alimento qualquer, que até não lhe faz muito bem, mas vamos assim. Outros vêm à igreja, ficam uns dias, não gosto mais dessa igreja, não gosto mais dessa palavra, não gosto mais desse pastor, não gosto mais dessa liderança, aí fica pulando de galho em galho, fica indo de igreja em igreja. E eu quero dizer para os irmãos que, como estava falando, a responsabilidade quando pregamos a palavra de Deus é muito grande e nem sempre eu falo o que quero falar, mas falo o que Deus quer que seja dito. Sempre, na verdade, né?
Nem sempre eu falo aquilo que eu mesmo quero ouvir, porque quando eu falo, eu também falo para mim, não é verdade? E o que vou falar nesta noite, talvez não seja o que você quer ouvir, mas é o que Deus manda falar. Amém? Então, meus queridos irmãos, o texto que nós lemos nos diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Porventura não há bálsamo em Gileade? Essa palavra bálsamo de Gileade é uma expressão muito conhecida e muito pronunciada no meio de nós os cristãos, né? Muitas pessoas certamente já pronunciou em suas orações, já pediu para Deus passar o bálsamo de Gileade, né? Eu tenho certeza que essa expressão bálsamo de Gileade é conhecida de quase todos nós. Mas eu quero contextualizar esse texto para que os irmãos compreendam esta palavra. Primeiro, precisamos compreender quem é Jeremias, qual o propósito do livro de Jeremias, não é? Em que época foi escrito o livro de Jeremias, em que circunstâncias se escreveu, a quem se escreveu, por que se escreveu, para a gente compreender o que a gente leu e o que está no contexto antecedente e seguinte. Queridos, o livro de Jeremias, ele foi escrito por volta do ano 626 a.C. Na verdade, Jeremias profetizou nesse período, entre o ano 626 a.C. até o ano 586. E o ano 586 foi quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Jeremias, ele profetizou nos 40 anos que antecederam essa leva do povo de Judá para a Babilônia por intermédio de Nabucodonosor. Jeremias, ele foi escrito com o propósito de anunciar ao povo, ou Jeremias profetizou o juízo de Deus que viria sobre a nação de Judá. Nessa época, Israel estava dividido em duas nações, estava dividido as 10 tribos do norte e as duas lá de baixo, Judá e Benjamim. Jeremias, ele profetizou para as duas tribos lá do sul, para Judá e para Benjamim. E Jeremias, nesses 40 anos que antecederam essa tomada de Jerusalém, essa leva de judeus para a Babilônia, foi nesses 40 anos que antecederam. E o objetivo da sua profecia era alertar o povo sobre a sua situação, sobre a sua apostasia. Israel vinha pecando deliberadamente, vinha desobedecendo a Deus deliberadamente. Para os irmãos terem uma ideia, lá em Isaías, no capítulo 1, a partir do versículo 6, vai dizer mais ou menos o estado em que a nação de Israel se encontrava nessa época. Veja bem, desde a planta, Isaías 1,6, desde a planta do pé, um pouquinho antes, ouvi, ó céus, prestai ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos, mas eles prevaricaram contra mim. Versículo 3 de Isaías 1 vai dizer: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Eles deixaram o Senhor, eles blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Está todo ferido, está todo cheio de chagas, feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas, não ligadas ou tratadas, em nenhuma delas. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo.
Esse era o estado da nação de Israel. Foi momentos diferentes, mas eles viviam esse estado. Então, Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar contra o pecado da nação de Israel, mais especificamente as duas tribos do sul, Benjamim e Judá. Jeremias, ele está profetizando e anunciando o pecado do povo e conclamando o povo para que se arrependa. Porque se o povo não se arrependesse, muito em breve, Jerusalém seria totalmente assolada. Ela seria completamente destruída. Deus estava dando ao povo de Judá, por intermédio de Jeremias, a oportunidade de reconhecer o seu estado espiritual, de reconhecer os seus pecados, a sua situação e converter-se a ele. Deus estava usando o profeta Jeremias para alertá-los de que viria um juízo em breve se eles não tomassem posição. Então, no capítulo 7 de Jeremias, a partir dos versículos 24, ou do versículo 24, ou do 22, vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então note que Deus usa o profeta Jeremias para dizer: assim diz o Senhor, dai ouvidos às minhas palavras, obedecei às minhas palavras, atentai para os meus mandamentos, fazei o que eu vos mando, e eu vou ser o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos disser, para que vocês vos vá bem, para que vocês vão bem. Mas o que aconteceu? Versículo 24: mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado e pecaminoso, e andaram para trás e não para diante. Notem que Deus diz o caminho pelo qual eles deveriam andar, Deus diz a eles os seus preceitos, os seus mandamentos, mas o povo obstinadamente preferiu seguir o seu próprio caminho. Todas as vezes que nós decidimos andar segundo o nosso próprio caminho, nós quebramos a cara. Todas as vezes que nós resolvemos a seguir o nosso próprio coração, nós batemos com a cara no muro. O livro de Juízes é um livro em que nós vamos perceber que Deus sempre se levantava para socorrer o seu povo, estando o seu povo em aperto diante das nações que eles estavam combatendo para conquistar a terra. Mas nós vamos perceber que durante todo o livro de Juízes, haverão momentos em que o povo vai fazer o que bem lhes dá na cabeça. Veja bem, Juízes capítulo 2, versículo 11, vai dizer assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram a Balaíns, e deixaram o Senhor, e pecaram. Você vai continuar lendo o livro de Juízes, capítulo 3, versículo 7, vai dizer: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal
aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram a Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Sempre que o povo deixava de andar nos caminhos do Senhor, sempre que o povo deixava de obedecer ao Senhor e fazia o que bem lhes parecia, o Senhor os deixava. Porque a Bíblia diz, Crônicas 15:2, Deus vai dizer para o rei Asa: olha, rei, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis, e tereis dele a resposta e o livramento. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Então, nessas épocas, toda vez que o povo de Israel fazia o que parecia bem a seus próprios olhos, Deus os deixava, e eles eram derrotados. Ainda no capítulo 2, versículo 3, servidão sob Eglon, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Capítulo 4, porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aí você vai lendo o livro de Juízes, capítulo 6, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas. Você vai lendo todo o livro de Juízes, você vai encontrar essa expressão diversas, inúmeras vezes, porque o povo estava sempre fazendo o que eles bem queriam. Capítulo 10, versículo 6, então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, aos deuses da Síria e aos deuses de Sidom, e Deus os abandonou. E essa era a situação de Israel. Capítulo 13, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus. E você pode ler todo o livro de Juízes, que você vai encontrar essa expressão inúmeras, diversas vezes. Então, nessa época de Jeremias, o povo estava desse jeito, fazendo o que bem lhes parecia. E o povo estava, então, deixando de ouvir a voz de Deus. Eu acho interessante que Deus sempre nos diz o caminho. Deus sempre nos diz a direção. A gente sabe qual é o caminho para chegar no céu. A gente sabe que para ouvir o tocar da trombeta e ir ao encontro do Senhor nos ares, a gente sabe o caminho. A gente sabe que a gente não pode viver uma vida de pecado. A gente sabe que a gente tem que viver uma vida de santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente sabe que nós temos que obedecer, simplesmente obedecer à voz de Deus que está aqui na sua palavra, os preceitos, os ensinamentos, os mandamentos de Deus. A gente sabe o caminho certo, mas ainda assim, de tempos em tempos, nós, o homem, a humanidade, o ser humano, ele volta a fazer o que bem lhe apraz, o que bem dá na sua cabeça. E quando ele faz isso, Deus o deixa. Deus o deixa. Por quê? Porque Deus, o Espírito Santo que habita em nós, você sabe que você é templo do Espírito Santo? Você sabe que você é morada de Deus? Você sabe que você é casa de Deus? E o Espírito Santo não habita onde há pecado. Onde tem pecado, o Espírito Santo não habita. Então, quando você se entrega ao pecado, quando você se entrega a fazer aquilo que bem parece aos seus olhos, se desagradar o Espírito Santo, ele vai te deixar. E ai do homem a quem o Espírito do Senhor deixa. Ai do homem a quem o Espírito do Senhor deixa. No nosso coração não tem pecado, ou não tem espaço para Deus
e o mundo, para Deus e Mamon, para Deus e as trevas. Não, não tem. Ou seu coração é único e exclusivamente do Espírito Santo, ou o Espírito Santo vai sair e vai deixar você seguir o seu caminho. Deus vai deixar você ir. Mas Deus, no momento certo, por amor que Ele tem a você, Ele poderá puxar a corda e ter uma tratativa contigo, e ter uma conversa mais séria com você. Então, o povo de Israel sabia o caminho. Eles sabiam o caminho. Mas eles não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração. Andaram para trás, pensando que estava andando para frente. Não deram ouvidos, endureceram o seu coração, fizeram pior do que seus pais. Aí Deus anuncia, através de Jeremias, um juízo que viria. Qual é o juízo que viria sobre esse povo? O juízo que viria vai acontecer no capítulo 39 do livro de Jeremias, que é a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor. A destruição de Jerusalém. Isso, 10 anos antes, ele já tinha levado cativos muitos judeus, dentre os quais Daniel, Sadraque, Mesaque. Jeremias foi levado no segundo momento, 10 anos depois, quando destruiu Jerusalém. Era essa destruição, era esse juízo de Deus que estava sendo anunciado sobre esse povo. O interessante é que Deus dá a esse povo a oportunidade de se arrependerem. Deus usa o profeta para falar a eles, para alertá-los, para falar a eles acerca da destruição que viria, acerca da destruição que iria acontecer em Jerusalém. Mas eles preferiram continuar levando uma vida torta diante de Deus. Jeremias estava anunciando a verdade e dizendo: olha, se vocês não se arrependerem, vai vir uma destruição. Se vocês não se arrependerem, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Mas o povo continuava na mentira, no engano, na deslealdade, no adultério e na idolatria. Esses pecados, mentira, engano, deslealdade, adultério, idolatria, tinha se tornado comum no meio do povo. E Deus estava combatendo aquelas coisas. Deus estava alertando Jeremias, mas o povo preferia continuar no pecado. E o pior é que esse pecado não estava só no meio do povo, estava no meio das lideranças. Olha o que diz o versículo 10 de Jeremias 8. Portanto, darei suas mulheres a outros e suas herdades a quem as possua, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. O povo, os profetas estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam usando de engano e de mentira. Os sacerdotes estavam vivendo uma vida de pecado. Cada um deles usa de falsidade. E aí diz o versículo 11: curam a ferida da filha do meu povo levianamente, de forma mentirosa, dizendo paz, paz, quando na verdade não há paz. Eles sabiam que lhes sobreviria muito em breve repentina destruição, mas eles estavam corrompidos. Eles estavam vendidos. Profetas, sacerdotes, líderes religiosos estavam corrompidos e estavam vendendo uma paz fictícia, uma paz que não existia. Eles diziam paz,
paz, quando na verdade não existia paz. A profecia verdadeira era de Jeremias. Olha, arrependam dos seus pecados, voltem-se para Deus, ande nos seus caminhos, porque se vocês não fizerem isso, se nós não fizermos isso, porque Jeremias estava incluído entre eles, Jeremias era judeu, Jeremias estava ali também, e a destruição viria também sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua cidade, sobre a sua nação, e ele dizia, ou mudemos de caminho, ou nos aprumemos diante de Deus, ou virá uma repentina destruição sobre nós, como veio mais adiante. E aí, esse versículo de número 22 que nós lemos, 20, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Palavras de Jeremias, porque ele via a cada dia se aproximando o dia do juízo de Deus contra aquela nação, e ele não via o povo tomando uma posição, e ele via que o tempo do plantio estava passando, o tempo da colheita estava passando, e o povo não estava se arrependendo. Passa-se a época do plantio, passa-se a época da colheita, e o povo continua no pecado, e o juízo de Deus vai chegar, e nós não estaremos salvos, porque ninguém se arrepende dos seus pecados. O que isso tem a ver com a gente hoje? O que tem a ver é que parece que os dias que nós estamos vivendo são os mesmos dias que Jeremias estava vivendo. Parece que a geração de hoje é aquela mesma geração, pastor Wesley. O pecado está sendo denunciado. O pecado está sendo combatido. Os crentes estão sendo alertados. Os crentes estão sendo avisados. Mas os crentes parecem querer fazer o que bem lhes apraz. O que parece ser o correto. A Bíblia diz em Provérbios 16, 25, 14, 12. 14, 12 de Provérbios vai dizer assim: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Isso é tão certo que Salomão repetiu esse mesmo versículo no capítulo 25, no versículo 25 do capítulo 16, 25. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Você está sendo avisado, você está sendo alertado, você está sendo notificado de que precisa mudar. Para entrar no céu, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Tem muita gente pensando que o caminho do céu é um caminho largo. O caminho do céu não é largo. Não é. Não é. A porta não é larga, pastor. A porta é estreita. Tem muitas pessoas errando o caminho dos céus, porque está seguindo o seu próprio coração, está seguindo a sua própria vontade, está seguindo o seu próprio direcionamento. Eu quero te dizer que há caminhos que ao homem parece direito, parecem ser bons, mas o fim deles são caminhos de morte. O caminho de vida chama-se Jesus, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meu intermédio. Esse é o caminho que conduz ao céu. Chama-se Jesus. O povo de Israel estava vivendo uma época de apostasia total. Estavam adorando a outros deuses, rejeitando
os ensinamentos do Senhor. O capítulo 7, versículos 31 e 32, vai dizer assim: e o povo de Judá edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Olha que ponto o povo chegou. Foram ao vale do filho de Inom para oferecer ali os seus filhos em sacrifício a um Deus chamado Moloque. E Deus sempre condenou veementemente o sacrifício de seres humanos. Mas o povo de Israel chegou ao ponto de oferecer os seus próprios filhos em sacrifício a outros deuses. Que afronta ao Deus verdadeiro. Que afronta. Olha, os santuários de Tofete, nome que significa lugar de fogo, eram instalados no vale do filho de Inom, onde os escombros e o lixo da cidade eram jogados. Esses altares eram usados para adorarem a Moloque, um deus que exigia o sacrifício de crianças. Os caldeus, os babilônicos, transformariam esse vale de sacrifício no vale da matança. Os judeus seriam mortos no lugar onde sacrificaram suas crianças, em uma adoração pecaminosa e satânica a um ídolo. O povo chegou a esse extremo de sacrificarem as suas próprias crianças em adoração a esse Deus Moloque. Aí o profeta fala: olha, no vale de Inom, onde vocês estão sacrificando as crianças de vocês, vocês todos serão sepultados, e as aves dos céus vão devorar o vosso cadáver. Isso é juízo de Deus contra uma nação pecaminosa. E Deus, queridos, não mudou. Deus não mudou. Deus continua Deus. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. O que Deus condenou no passado, Ele continua condenando hoje. Então, todo esse tipo de pecado que essa nação estava praticando, mentira, engano, deslealdade, adultério, idolatria, tudo isso que era pecado lá é pecado hoje, e a geração de hoje, muitas das vezes, está envolvida com esses tipos de pecados, e se eles não se arrependerem, vão para o inferno, porque Salmo 9,17 diz que o inferno existe, e nele serão lançadas todas as pessoas que se esquecem de Deus. Talvez você não veio aqui hoje querendo ouvir essas palavras. Mas você está aqui hoje para ouvir o que Deus tem para falar com você, e não o que você quer ouvir. As palavras são duras, mas são as palavras de Deus. As igrejas por aí hoje não pregam mais esse tipo de palavra combatendo o pecado e ensinando o caminho do céu, não. A maioria das igrejas hoje estão ministrando palavras de autoajuda. Aquela que diz que você vai vencer, e vai mesmo. Estão pregando aí só prosperidade financeira. Uma das coisas que foi condenada no meio desse povo aqui, e no meio do sacerdote, que eu li o versículo aqui, porque desde o menor até o maior, cada um deles se dá a avareza. O que é a avareza? É o apego desenfreado ao dinheiro. Desde o profeta até o sacerdote, avareza, apego desenfreado ao dinheiro. Cada um deles usa um de falsidade. Hoje em dia as igrejas por aí estão assim. Só quer falar de prosperidade, de arrecadação, de dinheiro. A Bíblia fala de dinheiro. Não é pecado falar de dinheiro, mas isso não deve ser o tema principal. O tema principal do bom pregador é o Calvário. O tema principal do bom pregador é o Calvário, é aquele que te ensina o caminho dos céus, não é aquele que te ensina riqueza, não é. Esse é o tema do bom pregador.
Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta nada se apegar ao dinheiro, à avareza e perder a sua alma. Você pode ser rico, contanto que você não tenha amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro não traz mal algum. O dinheiro não traz males nenhum a ninguém. O dinheiro é bom e todos nós dependemos deles. E oxalá que nós tenhamos muito dinheiro. Que nós tenhamos muito, em abundância. Mas nunca coloquemos o nosso coração no dinheiro, porque isso se torna avareza. E por conta da avareza, muitos erram o caminho dos céus. Aqui, do menor ao maior, do sacerdote ao profeta, cada um deles se davam à avareza. E o profeta Jeremias está condenando tudo isso. Está alertando o povo acerca disso. E aí, esses mesmos sacerdotes, esses mesmos profetas, não o profeta Jeremias, mas outros profetas da sua nação, eles curavam a ferida do povo levianamente. Dizia, fica tranquilo. Não vai ter destruição coisa nenhuma. Não vai ter juízo de Deus, não. Deus é amor, Deus é graça. Imagina. Se fosse hoje, né? Não, Deus é amor. Deus não vai matar, não. Deus é graça. Deus perdoa. E eles ficavam curando a ferida do povo, enganando o povo levianamente, dizendo, fiquem tranquilos. Talvez muitos estão dizendo, Jesus não vai voltar. Desde quando eu era criança eu ouço falar que Jesus vai voltar, eu ouço falar nessa história de arrebatamento. Eu quero que vocês saibam que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Deus falou, e se Ele falou, vai acontecer. Então, meus irmãos, vai ter sim juízo de Deus sobre a nação pecaminosa, sobre uma igreja que não vive a sua palavra, sobre aqueles que não cumprem a sua vontade. E aí, quando a Bíblia diz, passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Isso era uma lamentação de Jeremias, vendo o coração do povo empedernido, pedra pura. Jeremias via o coração do povo, pastor, como pedra, e não quebrantava o coração diante do pecado, ou diante dessas circunstâncias todas. E Jeremias está dizendo, meu Deus, passou a cega, findou o verão, e esse povo não se arrepende, e eu percebo que nós não estamos salvos, porque nossa salvação depende da conversão de todos nós. E aí, ele pergunta, não há bálsamo em Gileade? Não tem médico em Gileade? O que era Gileade? O que era Gileade? Gileade, queridos, era uma cidade, um país, podemos dizer. Gileade, a Bíblia fala de Gileade desde sempre, desde Gênesis. A Bíblia vem falando de Gileade. Gileade era uma cidade montanhosa e era uma região, o nome Gileade significa pedregoso no hebraico, uma região pedregosa. Estava ao oriente do Rio Jordão, tinha um terreno acidentado, era rico em florestas, pastagens, goma aromática. Ainda hoje Gileade existe,
Fica na Cisjordânia, à direita lá de Israel. Não existe com o nome de Gileade, mas de Muquimá. Ao norte havia um lugar chamado Jabes Gileade, que ainda existe até hoje. Está a noroeste do reino da Jordânia. Nessa época de Jeremias, Gileade era ocupada pelas tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Lá em Deuteronômio 34, quando Deus mostra Canaã para Moisés, diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade. Desde lá de cima, Deus mostrou toda a terra que seria de Israel. Agora, o que era o bálsamo? As caravanas concorriam a Gileade naquela época. Ricos comerciantes e enviados de reis e rainhas iam a Gileade buscar bálsamo. Pessoas comuns em busca do milagroso bálsamo de poderes medicinais. Naquela época, o bálsamo valia mais que o ouro hoje. O bálsamo era de um valor incalculável. Era uma especiaria que tinha um valor medicinal muito grande e era utilizado para curas de feridas, para cicatrização. Era uma mercadoria de alto valor. A mercadoria não era barata. Com sacrifício, as pessoas podiam adquirir esse bálsamo. As mulheres, principalmente do Egito, cobiçavam o precioso líquido que perfumava a pele e os cabelos. O bálsamo de Gileade era uma especiaria de luxo, era um presente valioso. O bálsamo era um produto disputadíssimo naquela época. O bálsamo, ele era vida. Ele era a alma da planta de onde se extraía. A planta, para dar o bálsamo, ela sofria. A planta sofria muito para que esse líquido interior saísse. Algumas vezes ela era raspada, a planta era machucada. Algumas vezes ela era quebrada. Algumas vezes ela até morria para que o bálsamo fosse extraído. Ela se doava. A planta se entregava para que outros tivessem vida através do seu bálsamo. A planta, ela se dava, se entregava, mas através da sua entrega, através da morte da planta, muitas outras vidas eram curadas através do bálsamo que dela se extraía. O bálsamo de Gileade, ele produzia vida a tantas pessoas. Quando a rainha de Sabá levou presentes e especiarias ao rei Salomão, ela levou ali bálsamo para Salomão. Era um presente caríssimo. E eu quero te dizer que quando a Bíblia pergunta aqui no texto que nós lemos, não há bálsamo em Gileade e médico lá não há? Quero te dizer, meu irmão, que Gileade, podemos dizer que representa a igreja. Eu quero te dizer que esse médico que existia lá em Gileade é Jesus. Ele continua existindo e está aqui na igreja. E quero te dizer que esse bálsamo que era extraído dessas plantas é o sangue de Jesus Cristo que foi extraído dele para dar vida a mim e para dar vida para você.
Jesus, para derramar o seu sangue, ele foi raspado, ele foi moído, ele apanhou, levou pancadas, foi pendurado no madeiro, pregam nas suas mãos, nos seus lados, nos pés. Olha, Jesus, ele derramou o seu sangue com muito esforço, com muito sacrifício, ele se doou, ele se matou, a exemplo daquelas plantas que existiam na cidade de Gileade, para que pudesse dar vidas para muitas pessoas, como aquele bálsamo de Gileade, quando extraído da planta, ele dava vida a muitas outras pessoas, porque produzia cura. O sangue de Jesus Cristo te cura. O sangue de Jesus Cristo te limpa. O sangue de Jesus Cristo te purifica. O sangue de Jesus Cristo, ele te torna uma nova criatura. O sangue de Jesus Cristo te possibilita entrar no céu. O sangue de Jesus Cristo, ele te possibilita ter o seu nome escrito no livro da vida. O sangue de Jesus Cristo, ele te dá vida. O sangue de Jesus Cristo, o bálsamo de Gileade, hoje é o sangue de Jesus Cristo que me cura, que te cura, que nos salva. Jeremias perguntava para o povo: não há bálsamo em Gileade? Não há lá em Gileade médico? Por que, pois, não teve lugar a cura do povo? Eles tinham em Gileade médicos. Eles tinham em Gileade o bálsamo que curava. Mas eles não quiseram o médico de Gileade. Eles não quiseram a cura que em Gileade se conseguia através das plantas. Eles preferiram andar pelos seus próprios olhos, pelos seus próprios caminhos, buscando a avareza, a mentira, o engano, o adultério, a deslealdade. Eles preferiram continuar no pecado, sendo que o médico que produzia cura estava ali, sendo que o bálsamo que produzia cura estava ali. Eles rejeitaram o bálsamo, eles rejeitaram a cura, eles rejeitaram ali Gileade e preferiram viver no pecado. Assim estão muitos hoje, rejeitando o médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Assim tem muitos hoje rejeitando o valor do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário para me lavar, para me purificar, para me salvar. Assim tem muitos hoje deixando de ir em Gileade. Assim tem muitos hoje deixando de ir à igreja. Assim tem muitos hoje deixando escapar a salvação e preferindo viver do pecado, do engano, da mentira, da deslealdade. Em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, saiba que aqui é Gileade, aqui tem um médico, é Jesus o Senhor, e aqui tem o bálsamo, que é o sangue de Jesus Cristo, que se derrama nesta noite sobre as nossas vidas, para nos curar, para nos abençoar, para nos tornar novas criaturas. Novas criaturas. Aleluia. Glória a Deus. Existia cura para Israel. O povo estava num estado de pecado. O povo estava num estado de apostasia total. O povo estava adorando outros deuses, esqueceram-se do Deus verdadeiro, mas ainda assim, existia cura para eles. E a cura estava tão próxima, mesmo tendo sido tão rebelde. Existia cura para o povo e estava ali do lado, em Gileade. Isso nos ensina que sempre haverá cura para os que se voltam para Deus. Sempre haverá cura para os que se voltam para Gileade. Sempre haverá cura para aqueles que buscarem o médico que está em Gileade, Jesus Cristo, o médico dos médicos. Sempre haverá cura para aqueles que usarem o bálsamo de Gileade, que se atentarem para o sangue do Cordeiro de Deus que foi vertido no Calvário. A salvação estava bem ali, a cura estava bem ali,
na própria nação. Na própria nação. E que ironia, os egípcios recorriam a Gileade, mas a nação de Israel não recorria a Gileade. Os egípcios chegavam a pagar o dobro do preço pela mercadoria. Israel tinha a mercadoria, contudo, mesmo doente, eles desperdiçavam a mercadoria, o produto, com vãs oferendas. Porque eles usavam o bálsamo nas oferendas, nos holocaustos, lá no vale do filho de Inom, para sacrificarem as suas crianças. Eles estavam desperdiçando aquilo que era precioso para tantas pessoas. Quantas pessoas hoje estão desprezando o sangue de Jesus? Quantas pessoas estão abrindo mão do sacrifício de Jesus Cristo? Quantas pessoas estão se envolvendo com pecado? Estão errando o caminho dos céus, sendo que a cura está aqui, sendo que o bálsamo está aqui, e o bálsamo não nos custa nada, é de graça. Por isso lá mesmo em Isaías, no capítulo 1, Deus disse para aquela nação: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. É de graça. Depende da sua decisão. Depende de uma atitude sua hoje. Depende de você querer, é de graça. É de graça. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Israel, contudo, mesmo doente, desperdiçava o produto em vãs oferendas. A nação relutou em buscar a verdadeira cura, até que chegou a fome, a peste, a guerra, a morte e o cativeiro para a Babilônia. Para muitos, já não haveria cura, porque morreram. Para muitos, já não haveria cura, mas eles escolheram assim. E não perceberam a riqueza que tinha em Gileade. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da riqueza. Colossenses capítulo 2. Se estão escondidos, nós temos que procurá-los. Nós temos que encontrá-los. Assim, nós seremos participantes dessa herança. Gileade ficava em um terreno montanhoso, pedregoso, exigia esforço para estar ali, exigia sacrifício. Apenas com muito trabalho se conseguia pagar o valor dobrado pelo precioso líquido, que era o bálsamo. Jesus, o bálsamo de Gileade, já pagou o preço por mim e por você. Temos apenas que reconhecê-lo, temos apenas que segui-lo, então nós seremos salvos. Por que não ser Gileade? Por que não se doar para que os outros tenham vida? As montanhas de Gileade abrigaram muitos exércitos israelenses. Ali se refugiaram Davi, Saul e o exército de Gideão. Apenas valentes se refugiaram em Gileade. Gileade é lugar de valente. Aqui é lugar de valente. De pessoas dispostas a vencerem. Pessoas que não se conformam com o pecado. Que querem a cura da alma, do espírito. Aqui é o lugar de cura. Os muitos remédios que os israelitas usavam não foram capazes de promover cura, porque não estavam buscando no lugar correto. Que essa indagação do profeta Jeremias soe para nós
como uma cobrança. Por acaso, não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médicos? Corramos, queridos, para esse bálsamo. Sejamos também como aquela mulher que Jesus elogiou. Tenhamos sempre bálsamo para ungir vidas a caminho da verdade. Eu quero pedir para você ficar de pé. Nós vamos orar nesta noite. E eu quero que você saiba que há bálsamo em Gileade. Eu quero que você saiba que tem médico em Gileade. E eu quero te dizer que a IDEPS é Gileade nesta noite. Já que você está em Gileade, agarre-se ao médico e não despreze o bálsamo. Eu quero que venha aqui à frente alguém que quer receber o bálsamo de Gileade na sua vida nessa noite. Eu quero que venha aqui à frente nesta hora alguém que quer receber Jesus como médico da sua vida. Um médico que vai curar as suas feridas, que vai curar a sua alma. Um médico que vai lhe dar saúde, porque Jesus é o Deus que nos sara. Tem alguém que quer receber Jesus nessa noite? Tem alguém que quer ter o seu nome escrito no livro da vida? A igreja está orando. Venha receber Jesus, venha receber uma gota desse bálsamo tão precioso que te é oferecido nesta noite. Tem alguém que quer renovar uma aliança com Deus, que quer ter o seu nome escrito no livro da vida, que quer receber Jesus para ser um vencedor, curado. Tem alguém nesta noite? Eu quero que você levante a sua mão, eu quero que você saia do seu lugar, eu quero orar por você. E eu lhe afirmo, Jesus vai curar as suas feridas, as suas dores serão saradas, Jesus vai cuidar de você nesta noite. Tem alguém que quer receber Jesus? Às vezes você está afastado dos caminhos do Senhor e precisa de reatar com Ele o relacionamento. Às vezes você precisa reatar com Ele a intimidade. Às vezes você quer firmar uma aliança com Ele. Se não tem alguém que quer aceitar a Jesus nessa noite, eu quero chamar você, que quem sabe está vivendo uma vida como vivia o povo de Judá. Vivendo uma vida de pecado, de engano. Você que está vivendo uma vida de falhas diante do Senhor. E aí você pode dizer, mas eu preciso mesmo ir aí à frente? Eu tenho que me expor? Não, você não tem que se expor, não. O médico dos médicos está aqui. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, quando ela quis a cura, ela enfrentou a multidão, ela enfrentou os obstáculos, ela enfrentou tudo, e ela foi até onde Jesus estava e tocou na orla dos seus vestidos, e dele saiu virtude, dele saiu bálsamo, e aquela mulher foi curada. Eu quero orar por todos aqueles que querem ter os seus pecados perdoados. Eu já estou aqui, pastor Douglas, eu já estou aqui. Se você quer receber uma oração para que Deus limpe o peso da sua consciência, para que Deus renove as suas forças, para que Deus derrame desse bálsamo de Gileade sobre a sua cabeça, para que Deus trate você. Não é vergonhoso. Vergonhoso é não se arrepender. Vergonhoso é permanecer no pecado. Vergonhoso é manter-se no erro. Eu não sei por que Deus mandou trazer essa palavra aqui hoje à noite. E Ele me deu essa palavra agora à tarde. Depois da visita que eu tive na casa do pastor Kennedy, cheguei umas 5 horas. Pedi para o pastor Marcelo pregar hoje, ele não ia chegar em tempo. Deus não me pediu para trazer essa palavra, não colocou essa palavra no meu coração se ela não tivesse endereço nessa noite.
E se você se sente tocado por essa palavra, independente de qualquer circunstância, vem aqui que eu quero orar por você. Que caia por terra toda corrente, que caia por terra toda prisão que está te aprisionando nesta hora. Você precisa sair daqui liberto nesta noite. Você precisa sair daqui curado. Você precisa sair daqui lavado pelo bálsamo de Gileade. Você precisa sair daqui renovado no Senhor. Olha, Deus pode não lhe dar outra chance. Jeremias disse para o povo, anunciou o juízo, anunciou o castigo, mas o povo permaneceu cego e não quis cura, não quis remédio. A destruição veio. Muitos morreram na destruição de Jerusalém. Outros foram levados cativos. Aquilo era juízo de Deus. Deus pediu para falar sobre o juízo dele aqui nesta noite. É juízo de Deus aqui nessa noite. Os irmãos me conhecem há tanto tempo. Eu não costumo trazer uma palavra dessa, nesses termos para a igreja. Mas Deus está exigindo nesta noite conserto. É conserto. E aí muito cuidado, porque é juízo. Essa palavra é de juízo. Essa palavra não é de misericórdia, não é de amor, é de juízo. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é juízo. Essa palavra aqui hoje é de juízo de Deus. É juízo de Deus. É juízo de Deus. Não se preocupe com o que vão falar de você. Se preocupe com o que os anjos vão falar de você diante de Deus. Aquela questão da reputação e do caráter, né? Reputação é o que o povo pensa e acham de você. Reputação é o que o povo pensa que você é. Caráter é o que os anjos dizem para Deus a seu respeito. Caráter é o que Deus pensa a seu respeito. Caráter é o que Deus pensou a respeito de Jó. Homem reto, temente, desvia-se do mal. Isso é caráter. Muitas pessoas se preocupam com a reputação, o que as pessoas pensam de mim, e se esquecem do caráter, que é aquilo que Deus pensa de você. O que mais importa nessa noite na sua vida não é a sua reputação, é o seu caráter. E o caráter de Deus precisa ser refletido através de nós. Feche os olhos todos vocês. Eu quero chamar mais uma vez. Você quer vir à frente? Você quer vir à frente? Uma oportunidade lhe é dada. Eu disse no início que talvez você não tenha vindo aqui, ou você tenha vindo aqui querendo ouvir uma outra palavra. Mas nessa noite, a palavra de Deus para a sua igreja é uma palavra de alerta, é uma palavra de despertamento. É uma palavra de despertamento. Que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te abençoe. Que Deus lhe dê oportunidades para você ter o bálsamo dele derramado sobre a sua vida em vida. Amém? Feche os seus olhos. Pai santo e querido, estamos na tua presença, Senhor. Aqui está a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, nós vivemos nestes dias, parece que como nos dias de Jeremias, ó Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, nesses dias que antecedem a sua vinda para nos buscar. Senhor, nós estamos vivendo dias difíceis, ó Pai. A apostasia parece que tem tomado conta de muitos. O pecado, Senhor, tem sido deliberado nesta nação. Meu Deus, muitos estão, Senhor, vivendo uma vida de engano, uma vida de aparência,
uma vida de mentira, uma vida adúltera, uma vida de prostituição, uma vida, Senhor, distante da Tua presença. Mas o Senhor, Pai, quer que nós nos consertemos com o Senhor e vivamos uma vida santa, meu Pai. Nós estamos aqui nesta hora te clamando, e nesta hora eu quero te pedir perdão pelos pecados do teu povo, pelos nossos pecados. Meu Deus, Esdras, quando orava pela nação, ele orava pelo pecado do seu povo, e eu oro pelo pecado do meu povo, eu oro pelos meus, para que o Senhor perdoe-nos dos nossos pecados. Meu Deus, que nós tenhamos as nossas vestes limpas, que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, que as nossas vestiduras sejam mais alvas do que a neve, Senhor, que nós estejamos atentos para ouvir o tocar da trombeta, o soar da trombeta, quando vier buscar a sua igreja. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, meu Pai, abençoe a toda a sua igreja nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.